Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje em si é um assunto um pouco polêmico, é um assunto que remete muito à questão de educação, de estudos e de profissionalismo, questão de carreira, de você se formar e por aí vai. E até é uma das coisas que vai ser até um pouco irônico e até um pouco controverso que eu vou falar, por questão dos vídeos antigos que eu fiz e remetendo a muito a questão de estudos, de você estar sempre se lapidando e se profissionalizando e muito mais. Fala galera, tudo bom com vocês? Então, o professor Luiz aqui mais uma vez, gravando um vídeo sobre assuntos polêmicos, assuntos relacionados a questões de estudos, de ensinamentos, conhecimentos e muitas coisas que eu gosto de passar e explicar para vocês. E o vídeo de hoje é muito controverso. E quando eu falo que é um assunto controverso, é controverso no meu particular, porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa que priorizo muito os estudos, eu estudo todos os dias praticamente, os assuntos que são do meu interesse e do meu teor, tanto profissional e no meu particular, envolvendo história, religião, maçonaria, ordens iniciáticas, que são assuntos que eu gosto muito, e por aí vai. Também atuo e estudo muito questões de segurança, militarismo e por aí vai, que são assuntos que realmente são do meu interesse e eu gosto. Porém, como eu falei, o intuito do vídeo não é esse, de você estudar e de você ser curioso, mas das formações que muitas vezes você faz e você não tem retorno com isso. Eu já vou chegar lá, calma. Tá, vamos ser direto no ponto. Muitas das vezes você vai se matar de estudar, você vai fazer uma faculdade, você às vezes estuda para passar no Enem, para conseguir uma bolsa, para daí você fazer uma faculdade, às vezes não pagar nada, muitas vezes pagar pouquinho, para depois de 4, 5 anos você se formar e entrar no mercado de trabalho, uhul, legal. Só que muitas das vezes, e eu já vi muitos casos em particular, de parentes, pessoas próximas de mim que passaram por isso, onde essas pessoas elas passaram muito tempo estudando e no final das contas ganharam pouco ou ganham praticamente a mesma coisa que uma pessoa que não tem faculdade ou muitas das vezes não atua na área que ela se formou. E é uma coisa que a gente vê muito até nesse Brasilzão nosso. Tem os dois lados da história que eu vou até falar, da pessoa que faz mais de uma formação para ganhar bem e da pessoa que fez uma formação e não usa essa formação e atua em outras áreas, que é até um exemplo muito usado ultimamente dos Ubers, que se você for parar para ver, a maioria das pessoas que faz Uber, elas têm alguma formação, porém elas fazem taxas de Uber para ganhar um extra a mais. Então é uma situação muito complicada que a gente vê com mais frequência cada vez mais nesse paísão nosso. E já deixando bem claro, eu não estou sendo pessimista, eu não estou descorajando ninguém a fazer estudo, se formar, fazer uma faculdade. Se isso é sonho seu, se isso é objetivo, vá atrás, se profissionalize, que é uma coisa muito importante. Se você tem vocação numa área, corra atrás. Se você quer ser professor de história, de artes, quer ser segurança, como eu até fiz um vídeo anterior falando da área de segurança privada, vá atrás, se profissionalize. Porém, é o X da questão que eu ia falar, e no meu particular, muito mais voltado para o meu particular agora, opinião própria minha, do Luiz, esse homem que está falando aqui para vocês. Eu, em muitas coisas na minha vida, hoje em dia e antigamente, eu fiz muito mais dinheiro em muitas áreas que eu não precisava de uma formação em específico. Repetindo, eu, Luiz, ganhei muito mais dinheiro e posso ganhar ainda, que muitas vezes eu ganho, em outras áreas que eu não precisei de uma formação específica. Ok? Para ficar gravado bem isso na memória das pessoas. E quando eu falo isso, que nem eu falei, não estou sendo negativo, não estou desencorajando ninguém. Mas muitas das vezes, você passando por todo esse processo de formação, de estudos e o quesito de tempo, que é o mais importante, o bem material que a gente tem, bem material, imaterial que a gente tem, ou coisa, moeda de valor que a gente tem mais importante, é o nosso tempo. E muitas das vezes o conhecimento ajuda sim você a ganhar dinheiro, só que se você não sabe usar o conhecimento para ganhar com ele, então você vai ser uma pessoa que acumula bagagens de estudos, de conhecimentos e não usa para nada. E é uma coisa que é muito complicada,
que eu falo do quesito de formações. Muitas vezes você passa 4 ou 5 anos numa faculdade para quando você for entrar no mercado de trabalho, as pessoas cobrarem experiência de você. E como você vai ter experiência se você não atua no mercado de trabalho? Entende? Então é uma coisa que é muito controversa, é muito complicada e você acaba sendo descredibilizado. E como eu estava falando, muitas das vezes, ou quase a maioria das vezes, as pessoas que não têm formação assim, digamos que acadêmica, elas ganham muito mais dinheiro fazendo outras coisas, como eu falei até o caso do Uber, que é um aplicativo de corrida onde as pessoas usam para fazer um extra a mais. Então elas têm um carro, tem a carteira no caso, elas usam o seu carro, se ele for aceito no aplicativo, porque tem todo um regulamento para você fazer o processo para você se tornar Uber, e a pessoa ganha uma renda extra com isso, e muitas vezes pode ganhar muito mais que o salário que ela ia atuar na sua área específica. Então, é uma situação no nosso país que é muito complicada, porém é realidade. Então, eu falo no meu particular que eu fazendo pinturas, trabalhando como pedreiro, que antigamente eu era servente, eu era o peão, falando no clássico português, o orelha. Então, eu hoje em dia sendo pedreiro, eu ganho muito mais que eu ganhei fazendo outras coisas, tanto trabalhando em academia, dando aula pela prefeitura, lá onde eu morava, nas aulas, nas escolas que eu ministrei por algum tempo. Então, sendo pedreiro, sendo pintor, tanto na pintura de quesitos de construção e pintura de quadros, pintura na parede e tudo mais, eu ganhei muito mais e ganho, se eu quiser fazer, do que ter uma formação acadêmica. Claro, se eu tivesse uma formação isso podia agregar no meu currículo, mas é uma coisa que obrigatoriamente você não precisa ter para ganhar dinheiro, entende? Você tendo experiência, você tendo conhecimento, que é o ponto que eu queria chegar, você vai conseguir ter retorno financeiro. Eu tenho bastante conhecimento na área de construção civil, não sou o melhor do mundo, não sou mais expert, mas por ter conhecimento, ter relevância e estar fazendo o meu nome na área, eu consigo ter um retorno financeiro. Então, eu presto um serviço aqui, eu presto um serviço lá, eu vou sendo indicado e eu vou ganhando nome e ganhando dinheiro, que é o mais importante. Isso acontece tanto com as minhas pinturas, acontece com as obras e com as outras áreas que eu já atuei. Claro, muita coisa eu já abandonei que eu não quero mais fazer, no momento por enquanto, mas tudo que você faz na vida, se você não tiver nome, se você não tiver conhecimento, se você não souber vender o seu peixe, que é um termo clássico que a gente usa, você pode ter todo o conhecimento do mundo, você nunca vai prosperar, você nunca vai conseguir ter dinheiro e você não vai conseguir melhorar essa condição financeira, entende? Então, como eu falei, é uma crítica pessoal que eu faço às pessoas, uma crítica construtiva, porque é importante sim estudar. Se não fosse importante eu não estudava. Tanto que hoje eu estou aqui, eu já estudei, já vi minhas coisas que eu tinha que ver. Chegar em casa eu vou estudar um pouco mais. Tanto que, nem eu falei, os assuntos que são relevantes para mim, em conceitos que ultimamente eu venho estudando muito sobre maçonaria de novo e essas áreas, e minhas áreas profissionais. E isso é uma coisa que é muito engraçado, na verdade. Não vou falar que eu tiro sarro, que eu tiro vantagem, porque eu não faço isso, mas é uma coisa que a gente tem que botar a mão na consciência, como eu falei, porque muitas vezes eu já vi muita pessoa, acadêmicos ou os famosos urubu diplomado, que eu costumo falar, que só por ter formação se acha superior que muita gente que não tem formação. Só que se você for parar para analisar, por exemplo, o mestre de obra, o quanto ele ganha, o quanto ele fatura em questões salariais e às vezes o quanto ele gasta também por mês com os serviços que ele faz, é muito irônico, digamos assim. E se você for parar para ver, que nem eu disse, veja quanto que ele ganha por mês, um mestre de obra, quanto que ele fatura e quanto que ele gasta às vezes com gasolina, com material, com pagar funcionários que seriam serventes e por aí vai. E é uma coisa que você para dar risada, porque muitas das vezes ele não tem formação, ele tem o conhecimento, a experiência, que é o mais importante também nessas questões. Então ele tem a vivência, ele praticou isso durante anos, que ele adquiriu conhecimento, atingiu a excelência
E ele ganha com isso hoje. Então, se você for estudar, faça uma coisa que você gosta, porém não se prenda somente nisso, que não vai ser isso que vai fazer você enriquecer, não vai ser isso que vai fazer você ser uma pessoa próspera na sua área profissional e na sua área financeira. Conhecimento, saber usar isso a seu favor e, como eu falei, vender seu peixe, que é o mais importante, beleza? Então foi só um pouco resumindo esse meu ponto de vista. Dá para falar muito mais, só que o vídeo já está ficando longo. Futuramente eu complemento mais esses assuntos. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no meu canal. Se você tem uma sugestão de conteúdo que você quer que eu passe aqui, que comece a gravar, comenta aí embaixo. É muito importante o feedback de vocês. E até o próximo vídeo.